A noite era uma entidade viva em Whitechapel. A neblina, espessa como algodão sujo, enrolava-se nas vielas estreitas, onde o cheiro de excremento, carvão queimado e gin barato impregnava o ar. As ruas de paralelepípedos, escuras mesmo sob as tênues luzes de gás, eram um labirinto de desespero. Crianças dormiam em pilhas de jornais, bêbados cambaleavam entre becos, e mulheres de mantos puídos sussurravam ofertas a homens de cartola e olhos famintos. Entre elas estava Marian Nichols, de 43 anos, ex-costureira, mãe de 5 filhos abandonados pelo marido. Seus sapatos rotos batiam nas pedras enquanto ela caminhava. Um frasco de gin vazio, escondido sob o casaco remendado. Por volta das 3h40, o cocheiro Charles Cross encontrou algo no chão ao virar para Bucks Row, uma rua deserta próxima à ferrovia. Pensou ser um monte de trapos até ver o brilho pálido de uma perna descalça. Ao se aproximar, a lanterna revelou Mary Ann Nichols deitada de costas, o vestido levantado até a cintura, as pernas abertas em um ângulo grotesco. Seu rosto, ainda belo apesar da vida difícil, estava voltado para o céu, os olhos vidrados refletindo a névoa. Do pescoço jorrava um rio escuro que escorria para um bueiro. O policial, John Neal, o primeiro a chegar, quase vomitou ao ver a ferida. Uma garganta cortada até a espinha, com tal violência que quase decapitara a vítima. Abaixo do umbigo, um corte em forma de V rasgava o abdômen, expondo intestinos que brilhavam sob a luz da lanterna. Não havia sangue nas mãos de Mary, sinal de que não lutara. Como alguém faz isso sem um grito? Pensou Neal. Thomas Marlowe, de 49 anos, chegou ao local às 5h15, ainda com o cheiro de uísque em seu sobretudo. Alto, de barba grisalha e olhos azuis frios, Marlowe era um outsider na Scotland Yard. Viúvo há 2 anos, sua esposa, Clara, morrera de tuberculose em um sanatório. Ele mergulhara no trabalho para fugir dos fantasmas. Seu método era obsessivo. Carregava um caderno de couro, onde desenhava diagramas de cenas de crime e anotava frases desconexas, como "o silêncio fala mais que testemunhas". Ao se agachar próximo ao corpo, Marlowe notou detalhes que os outros ignoraram. As unhas de Mary estavam limpas. Não havia fragmentos de pele do agressor. Uma faca de açougueiro, não um canivete, fora usada. O corte no abdômen era limpo, quase profissional. O assassino trabalhou rápido. O relógio da fábrica próxima marcava 13h15, quando Mary foi vista viva pela última vez. Ele a matara em menos de 25 minutos, enquanto o corpo era levado para a morgue em uma carroça coberta. Marlowe percorreu Bucks Row. A ferrovia próxima abafava sons, explicando a falta de testemunhas. Na casa de chá de Martha Tabram, uma amiga de Mary, ele descobriu que a vítima passara a noite tentando conseguir 4 pence para um quarto de pensão. Ela estava desesperada, inspector. Até vendeu o lenço da filha morta. Soluçou Martha. No Tembel's Pub, onde as prostitutas se reuniam, o dono Samuel Fiedler contou que Mary mencionara um cliente de botas finas e cheiro de hospital naquela noite. Ela zombou que ele era rápido demais. Queria mais 2 pence para completar o aluguel. Marlowe anotou. Homem educado, médico, açougueiro. Ninguém em Whitechapel falava com a polícia. Os imigrantes judeus temiam deportação, as prostitutas, represálias dos cafetões. Até Lydia Hart, uma garota de 12 anos que vendia fósforos, mentiu. Não vi nada, senhor. Mas seus sapatos tinham marcas de sangue. Marlowe a seguiu até um cortiço, onde a mãe da menina, Agnes Hart, cedeu. Ela viu um homem de capa preta arrastando Mary. Tinha uma bolsa de couro e uma corrente de prata no pescoço,
como um relógio de médico. No necrotério, o legista doutor Henry Llewellyn fez a autópsia sob a luz de velas. O corte abdominal foi feito da direita para a esquerda, Marlowe. O assassino é canhoto ou quis confundir. E veja isto. Com uma pinça, ele removeu um fragmento de metal do osso pélvico de Mary. A ponta de uma faca quebrada. Algo como um bisturi, mas mais pesado. Enquanto Marlowe segurava o fragmento ensanguentado, uma figura observava da janela do necrotério. Alto, de capa preta e luvas de couro, o homem sumiu na neblina antes que o detetive pudesse persegui-lo. Na manhã seguinte, a imprensa ignorou o crime. Só mais uma prostituta morta. Mas Marlowe sabia. Aquela era só a primeira nota de uma sinfonia de horror. A corrente de prata. Uma pista futura ligada a um hospital abandonado. O fragmento de faca. Mais tarde, associado a instrumentos cirúrgicos roubados. A garota, Lydia Hart, reaparecerá na parte 3 como testemunha silenciosa. O homem da capa. Sua sombra será vista em todos os crimes, mas nunca capturada. O sol ainda não nascera quando Annie Chapman, de 47 anos, apelidada de Dark Annie por seus cabelos corvo e sorriso melancólico, foi vista pela última vez viva. Ex-artista de circo e mãe de 2 filhos mortos pela varíola, Annie sobrevivia vendendo flores de papel, e seu corpo envelhecido. Naquela noite, ela arrastava os pés descalços pelo pátio do 29 Hanbury Street, um cortiço onde famílias de 8 pessoas dividiam um único cômodo. O cheiro de couve podre e urina de rato dominava o ar. Annie tossia sangue em um lenço sujo, sinal da tuberculose que lentamente a consumia. Por volta das 5h30, John Davis, um carroceiro que dormia no sótão do número 29, desceu ao pátio para urinar. A luz cinzenta do amanhecer revelou Annie caída entre sacos de lixo, seu rosto virado para a parede de tijolos. Pensei que estivesse bêbada, diria depois aos policiais. Mas ao se aproximar, viu que seu pescoço estava cortado até a nuca, quase separando a cabeça do corpo. O vestido, rasgado até o externo, expunha um abdômen esvaziado. O detetive Thomas Marlowe chegou 40 minutos depois, precedido pelos gritos de uma mulher que desmaiara ao ver os intestinos de Annie pendurados como cordas sobre seu ombro direito. O pátio, estreito e sombrio, tinha paredes salpicadas de sangue em padrões circulares. O assassino trabalhara em movimento como um açougueiro despejando vísceras. Marlowe notou. 2 anéis de latão jaziam ao lado do corpo, cuidadosamente alinhados. Annie sempre os usava, mas suas mãos, agora pálidas, estavam limpas. O assassino os removera após a morte. Uma marca de sapato com sola de madeira, fina e alongada, estava impressa na lama próxima à cerca. Nenhum morador de Hanbury Street usava calçados tão caros. Um relógio de bolso quebrado, parado às 5h15, foi encontrado sob uma tábua. Pertencia a Annie ou ao assassino? No necrotério, o doutor. Llewellyn descobriu que o útero de Annie havia sido removido com precisão de anatomista. Cortou ligamentos, evitou danos aos órgãos adjacentes. Isso exige conhecimento médico, Marlowe, sussurrou o legista, mostrando um desenho das incisões. O detetive revisou seu caderno. Marian Nichols, abdômen aberto. Annie Chapman, útero extraído. O que ele quer com essas partes? Enquanto isso, na Scotland Yard, Marlowe confrontou o superintendente Arnold Baxter, exigindo recursos para investigar hospitais e açougues. Baxter, um político mais que policial,
recusou. O parlamento não gastará libras com prostitutas. Foque em prender alguém antes que a imprensa nos devore. Na tarde de 9 de setembro, o jornalista Henry Whittaker, do London Evening News, recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma folha de papel manchada de gordura animal e uma mensagem escrita em vermelho escuro. Querido chefe, mantenha a polia longe do meu rasto na próxima vez, e eu cortarei as orelhas das putas e mandá-las-ei pra polícia para divertê-los. Assinado, Jack, o estripador. A grafia era irregular, com erros propositais. Polícia, escrita como polia. Mas Whittaker não se importou. Publicou a carta em manchete batizando o assassino. Londres entrou em pânico. Nas ruas, vendedores gritavam: edição especial! O estripador desafia a rainha. Marlowe, furioso, invadiu o escritório de Whittaker. Você sabe que essa carta é falsa. O assassino não assinaria seu nome antes de cometer mais crimes. Whittaker, sorrindo, mostrou-lhe uma segunda carta recebida na mesma manhã. Querido Sr. Whittaker, você gosta de brincar de detetive? Eu gosto de brincar de Deus. PS. Pergunte ao seu amigo Marlowe sobre o fragmento de bisturi. Marlowe empalideceu. O fragmento era o metal encontrado no corpo de Marianne Nichols, um detalhe nunca divulgado. Na noite de 10 de setembro, Marlowe visitou Timothy O'Brien, um ouriço irlandês que negociava joias roubadas em Spitalfields. O'Brien confirmou. Os anéis de Annie Chapman eram de lata, sem valor. Por que o estripador os tirou? Para provar que ela estava morta antes de mutilá-la? Enquanto isso, Lydia Hart, a garota que testemunhara o primeiro crime, foi encontrada pelo detetive perto de Whitechapel Workhouse, o asilo local. Ela desenhava na terra com um graveto, a figura de um homem de capa segurando uma bolsa, ao lado de um símbolo parecido com uma serpente enrolada em um bastão, o emblema de Asclepius, deus da medicina. Ele vem de noite, dá doces pras crianças que não falam, murmurou Lydia antes de fugir. E Godom, na madrugada de 11 de setembro, Marlowe perseguiu um vulto pelas vielas atrás do Royal London Hospital. Entre os becos, encontrou uma sala clandestina, paredes cobertas por diagramas anatômicos, frascos com órgãos em formol e uma mesa cirúrgica manchada de sangue. Sobre ela, um caderno com anotações em alemão. A pureza através da purga. A morte como arte. Antes que pudesse investigar, vozes ecoaram no corredor. 2 homens de capuz arrastaram Marlowe para fora, ameaçando-o com facas. Deixe os mortos em paz, detetive, rosnou um deles, com sotaque lituano. Quando Marlowe acordou, a sala estava incendiada. A marca do sapato. Ligada a um grupo de médicos aristocratas que frequentavam bordéis secretos. O relógio quebrado. Será encontrado novamente na cena do quarto crime, parado na mesma hora. A serpente de Asclepius, símbolo do Royal London Hospital, onde um jovem médico, Dr. Elias Voss, desaparecera semanas antes dos assassinatos. As cartas. Whittaker escondeu uma terceira mensagem, recebida em 12 de setembro, com uma linha cifrada. Procure a loja de velas em Goulston Street, local do próximo crime. Enquanto a multidão queimava efígies de Jack nas ruas, Marlowe percebeu que o verdadeiro jogo apenas começara. O assassino não estava só matando mulheres, estava escrevendo uma história. E todos, a polícia, a imprensa, o povo, eram seus personagens. A noite de 30 de setembro carregava um ar elétrico. A lua, cheia e duplicada por um raro fenômeno atmosférico,
lançava sombras fantasmagóricas sobre Whitechapel. Nas ruas, grupos de vigilantes armados com foices e lampiões patrulhavam os becos, enquanto prostitutas se aglomeravam em portas de bares, temendo ser as próximas. Entre elas estava Elizabeth Stride, de 44 anos, imigrante sueca, de voz suave e cicatrizes de faca no pescoço. Lembranças de um marido abusivo. Ela usava um vestido verde desbotado e carregava um buquê de flores murchas, presente de um cavalheiro. Dizia aos colegas. Elizabeth foi vista pela última vez conversando com um homem alto de chapéu coco e casaco comprido, na esquina de Berners Street. Testemunhas ouviam risadas abafadas. Ela o chamava de meu médico gentil. Minutos depois, Louis Demschutz, um vendedor de carroça, entrou no pátio escuro de Dutfield's Yard. Seu pônei empacou, farejando algo no chão. Elizabeth estava de bruços, a garganta cortada de orelha a orelha, mas sem mutilações. O sangue ainda borbulhava na ferida. Thomas Marlowe chegou às 0h20, encontrando uma cena incompleta. Uma sacola de couro com manchas de sangue foi abandonada próximo ao portão. Dentro, Marlowe encontrou um bisturi, luvas cirúrgicas e um frasco de clorofórmio. Uma testemunha oculta, Morris Eagle, membro do clube social judeu, vira um homem de capa fugindo carregando algo brilhante, como uma corrente de prata. Uma pegada parcial na lama, com o mesmo padrão de sola de madeira visto em Hanbury Street. Enquanto Marlowe interrogava os judeus do clube, uma multidão se formou do lado de fora. "São eles, os estrangeiros cortadores de garganta!" gritou alguém. Pedras começaram a voar. Enquanto a polícia lidava com o caos em Berners Street, Catherine Eddowes, de 46 anos, ex-atiradora de circo e alcoólatra, vagava por Mitre Square. Ela fora liberta da cela horas antes, após uma briga bêbada. Seus passos tropeçavam, mas seus olhos brilhavam com a lucidez de quem sabia que seria a próxima. O assassino a alcançou na esquina mais escura da praça. Desta vez, não houve pressa. O rosto de Catherine foi esculpido, nariz e orelhas cortados, sobrancelhas arrancadas. Seu ventre aberto exibia um rim faltando, removido com precisão que exigiria luz e tempo, segundo o legista. Ao seu lado, um pedaço de seu avental ensanguentado e uma mensagem riscada na parede com um giz. "The Jews are not the men that will be blamed for nothing." Os judeus não são os homens que serão culpados por nada. Joseph Lawende, um comerciante judeu, foi a última pessoa a ver Catherine viva. Ele descreveu um homem de aparência marinheira, com um boné de pele e handschellen, algemas, no cinto. Marlowe duvidou. Handschellen. Ou uma corrente de prata, como a do médico. Às 2h55, Marlowe encontrou a mensagem de giz em Goulston Street, a pista da terceira carta de Jack. Antes que pudesse fotografá-la, o superintendente Baxter ordenou que a apagassem. "Não podemos incitar mais ódio aos judeus." Enquanto os policiais esfregavam a parede, Marlowe coletou amostras do giz, uma marca rara, usada apenas no Royal London Hospital. Na morgue, o Dr. Llewellyn fez uma descoberta macabra. O rim esquerdo de Catherine Eddowes havia sido enviado em um pacote ao jornalista Henry Whittaker. Anexo, uma nota em papel de carta timbrado. "Do inferno, Sr. Whittaker, envio-lhe metade do rim que tirei de uma mulher. Guarde a outra metade para mim. Frite-o e coma com um pouco de sal. Assinado Jack, o Estripador." Whittaker, em êxtase perverso, publicou a nota ao lado de um editorial. "O canibal de Whitechapel, um gênio ou um demônio." Na madrugada de 1º de outubro, Marlowe invadiu o apartamento abandonado de Dr. Elias Voss,
o médico desaparecido. Entre frascos de éter e cadernos de anatomia, encontrou um mapa de Whitechapel com as cenas dos crimes marcadas em vermelho. Uma coleção de úteros preservados em formol, cada um rotulado com nomes femininos. Uma foto de voz e uma criança desconhecida, com os dizeres "para meu único herdeiro, que completará a obra" atrás. Enquanto Marlowe examinava os frascos, alguém fechou a porta externa e ateou fogo ao prédio. O detetive escapou por um alçapão secreto, levando consigo um diário cifrado de voz. Nas páginas, uma frase ecoava: "A pureza só virá quando as flores do mal forem colhidas. 4 já perecem. Restam 2. Na manhã seguinte, Lydia Hart foi encontrada morta em um beco próximo a Goulston Street. Seu corpo, intocado pelo estripador, tinha as mãos queimadas e a língua cortada. Um aviso. Em seu bolso, um desenho dobrado. Um homem de capa segurando uma serpente de 2 cabeças. Símbolo que Marlowe reconheceu dos registros maçônicos. A corrente de prata, encontrada por Marlowe nos escombros do prédio incendiado de Voss, com as iniciais EV, o giz do hospital. Rastreado até o laboratório de patologia, onde um assistente admitiu emprestar suprimentos à Voss. A serpente de 2 cabeças, símbolo de uma sociedade secreta dentro da maçonaria, da qual Baxter, o superintendente, era membro. A criança na foto será revelada na parte 6 como Alice Voss, filha ilegítima de Elias, treinada para continuar os assassinatos em 1891. Enquanto a cidade mergulhava em histeria, Marlowe percebeu que Jack não era um homem, era uma ideia. E ideias, como fantasmas, são impossíveis de matar. O dia amanheceu gelado em Miller's Court, um conjunto de cortiços tão degradados que até os ratos evitavam as paredes mofadas. No quarto 13 do prédio de Mary Jane Kelly, de 25 anos, a mais jovem e enigmática das vítimas, uma melodia desafinada ecoava de um gramofone enferrujado. Mary, ruiva de pele alabastrina e olhos verdes, era uma lenda em Whitechapel. Diziam que ela fugira de um bordel de luxo em Paris, onde servira a duques e assassinos. Naquela manhã, porém, sua voz não se juntava ao coro dos vendedores de rua. Seu silêncio era tão denso que Thomas Bowyer, o cobrador de aluguéis, arrombou a porta após 3 dias de inadimplência. Bowyer recuou, tropeçando nas escadas ao gritar: "Deus nos salve! Ele transformou ela em carne." O quarto de Mary era um altar de horror. Seu corpo nu jazia sobre a cama, a pele descascada como a de uma fruta, os músculos expostos brilhando sob a luz suja que entrava pela janela quebrada. O rosto, reduzido a um crânio sorridente, tinha os olhos arrancados e as orelhas cortadas. Seus seios repousavam sobre a mesa, dispostos como objetos de decoração, e o coração estava fervendo em uma panela no fogareiro. Nas paredes, desenhos feitos com sangue mostravam serpentes entrelaçadas a facas. Marlowe chegou quando a Scotland Yard já cercava o local. Até os policiais mais endurecidos vomitavam no pátio. O detetive, imune após meses mergulhado em carnificina, notou: todas as janelas estavam seladas com trapos. O assassino trabalhara por horas, sem ser ouvido. Uma faca de açougueiro estava cravada no chão, ao lado de uma caixa de música que tocava Greensleeves em loop. Um retrato de Mary, pintado a óleo, foi encontrado intacto sobre a lareira. Nas costas, uma inscrição: "Para minha musa, que finalmente descansou." E V. No necrotério,
o doutor. Llewellyn descobriu que Mary fora esfolada viva. Ele começou pelo rosto, Marlowe. Usou uma lâmina curva, como as dos taxidermistas. Sussurrou o legista, mostrando marcas de amarrações nos pulsos da vítima. O útero, novamente removido, foi substituído por um relógio de bolso enferrujado. O mesmo visto em Hanbury Street, parado às 5h15. Enquanto isso, Marlowe vasculhava o quarto de Mary. Sob o colchão ensanguentado, encontrou um diário clandestino. Nas páginas, ela descrevia encontros com um homem que chamava de Doutor Lua. Ele me dá moedas de ouro para eu cantar Greensleeves. Diz que minha voz acalma os demônios dele. Mas ontem vi algo na bolsa dele, uma corrente de prata com um pingente de serpente, a mesma que o doutor. Voss usava. Naquela noite, Marlowe invadiu o Royal London Hospital, seguindo uma pista do diário de Mary. Nos arquivos subterrâneos, descobriu que Dr. Elias Voss não estava morto. Fora declarado insano após experimentos com terapia de choque através de trauma extremo em pacientes. Seu mentor, Sir Reginald Thornhill, um cirurgião da realeza, encobrira os crimes em troca de pesquisas sobre a mente do assassino perfeito. No laboratório abandonado de Voss, Marlowe encontrou frascos rotulados com nomes das vítimas, contendo úteros e cordas vocais. Cartas de Thornhill, ordenando a Voss coletar especificamente o útero de mulheres com histórico de prostituição e perda de filhos. Uma máscara cirúrgica de couro, manchada de sangue seco, com o símbolo da serpente de 2 cabeças. Antes que pudesse coletar evidências, Marlowe foi atacado por 2 homens de capuz. Um deles, com voz familiar, sussurrou: "Você está brincando com fogo, detetive. Thornhill tem amigos no palácio de Buckingham." Era superintendente Baxter, Joseph Barnett, ex-amante de Mary Jane Kelly e principal suspeito. Foi encontrado enforcado em seu quarto na manhã seguinte. Sua morte foi declarada suicídio, mas Marlowe notou. As mãos de Barnett estavam limpas, sem resíduos da corda. Alguém o matara. Uma nota no bolso dizia: "Perdoe-me, Mary. Eu os ouvi planejando no hospital. Eles têm um clube, Marlowe. Um clube de caçadores." Obcecado, Marlowe confrontou Henry Whittaker no London Evening News. O jornalista, agora pálido e envelhecido, entregou-lhe uma carta não publicada. "Caro Thomas, você pensa que caça um homem, mas caça o próprio mal. Thornhill, Voss, Baxter, todos são peças. Eu sou o diretor. Venha para o teatro final em Dorset Street. Traga a caixa de música, Jack." Na calada da noite, Marlowe entrou no quarto 13 novamente. A caixa de música ainda tocava Greensleeves. Ao abri-la, encontrou um mapa marcando um endereço em Whitechapel. 12 Flower and Dean Street, o antigo orfanato onde Mary Jane Kelly cresceu. A caixa de música será usada na parte 6 para atrair Alice Voss, filha de Elias, revelando que ela foi treinada para continuar os assassinatos. O símbolo da serpente de 2 cabeças, ligado à ordem de Apophis, sociedade secreta que incluía Thornhill e figuras da realeza. O relógio parado, em 1889, será encontrado no bolso de Baxter após seu suicídio. A terapia de choque de Voss explicará na parte 5 os motivos psicológicos por trás das mutilações ritualísticas. Enquanto Marlowe caminha para 12 Flower and Dean Street, uma figura o observa do telhado. Sua silhueta, de cartola e capa, reflete na névoa como um retrato de Jack imortalizado no tempo. O vento uivava como uma alma penada,
quando Thomas Marlowe entrou em 12 Flower and Dean Street, o orfanato abandonado onde Mary Jane Kelly fora deixada aos 6 anos. O prédio, com suas janelas quebradas e portas arrancadas, exalava um odor doce e pútrido. Cheiro de carne em decomposição misturado a incenso. Nas paredes, símbolos da ordem de Apófis, a serpente de 2 cabeças devorando um sol, eram pintados com sangue seco. Marlowe carregava a caixa de música de Mary, agora silenciosa, e uma lanterna cuja luz tremeluzia como um farol para os mortos. No porão do orfanato, Marlowe encontrou um teatro macabro. Estatuetas de cera representando as vítimas do estripador, cada uma com órgãos de verdade preservados em seus ventres de vidro. Um altar com velas negras e um crânio humano adornado com a corrente de prata de Elias Voss. Projetos cirúrgicos detalhando experimentos para extrair a alma através da mutilação, assinados por Sir Reginald Thornhill. Enquanto Marlowe examinava os papéis, a caixa de música tocou sozinha. Greensleeves ecoou, distorcida, e uma figura emergiu das sombras. Era Alice Voss, de 12 anos, vestindo um uniforme de enfermeira infantil manchado de sangue. Seus olhos, azuis como os de Marlowe, brilhavam com uma lucidez aterrorizante. "Ele disse que você viria, detetive", sussurrou Alice, segurando um bisturi. "Papai quer que eu termine a obra dele. Só mais uma." A rainha das flores murchas. Marlowe recuou, reconhecendo a criança da foto no apartamento de Voss. "Seu pai está morto, Alice", mentiu ele. Mas a garota riu. "Morto? Ele está dentro de mim agora." Antes que Marlowe reagisse, homens mascarados invadiram o porão. O detetive foi rendido e levado a uma sala onde Sir Reginald Thornhill aguardava, sentado em uma cadeira de espinhos. O cirurgião real, de rosto marcado por queimaduras de ácido, explicou o verdadeiro propósito dos assassinatos. Whitechapel é um tumor, Marlowe. As prostitutas, suas células podres. Nosso estripador é um cirurgião divino, purgando o mal para salvar o corpo de Britânia. Thornhill revelou que a Ordem de Apófis planejava culpar Marlowe pelos crimes. Você, o detetive fracassado, obcecado por mortes. Perfeito para ser o bode expiatório. Até plantamos seu caderno na cena do 4º crime. Enquanto Marlowe era espancado, Superintendente Baxter apareceu, segurando uma faca ritualística. "Desculpe, Thomas, mas o Império precisa de monstros para justificar suas guerras", disse ele, antes de ordenar que Alice cortasse a garganta do detetive. No momento do golpe, Henry Whittaker irrompeu no local, atirando para o ar. "Peguem as provas. Thornhill está ligado ao príncipe Albert", gritou o jornalista, lançando uma pasta com documentos. Na confusão, Marlowe escapou, carregando Alice nos braços. A garota desmaiara após tentar esfaquear Baxter. Enquanto fugiam, o orfanato foi incendiado. Nas chamas, Marlowe viu Thornhill e Baxter observando, imóveis como estátuas de demônios. No esconderijo de Marlowe, um barco abandonado no Tâmisa. Alice acordou em fúria, gritando frases em alemão. "Siebte Blume wird unter dem Tränen des Watters blühen." A 7ª flor florescerá sob as lágrimas do pai. Marlowe acalmou-a com clorofórmio e vasculhou o diário de Voss que salvara das chamas. Entre as páginas rasgadas, descobriu o plano de Voss para criar um exército de purificadores, treinados desde a infância. Alice era a primeira. Uma lista de 7 nomes. As 5 vítimas conhecidas, Mary Jane Kelly como a 6ª, e um 7º nome riscado, Clara Marlowe, a esposa morta do detetive. Uma entrada final. Se meu plano falhar, Alice completará a obra em 1891. A 7ª flor será colhida onde Clara Marlowe descansa. O cemitério de São. Jude Marlowe, em choque,
percebeu que sua esposa não morrera de tuberculose. Fora assassinada por Thornhill como ensaio para os crimes de 1888. Na manhã de 16 de novembro, a Scotland Yard invadiu o barco. Baxter, com queimaduras no rosto, prendeu Marlowe por obstrução de justiça e assassinato. Thornhill mandou lembranças. Cuspiu ele, mostrando um jornal com a manchete: Detetive psicopata, o verdadeiro estripador. Enquanto Marlowe era arrastado, Alice desapareceu nas docas, segurando a caixa de música e sussurrando Greensleeves, a lista de 7 nomes. Clara Marlowe será revelada como a primeira vítima experimental de Thornhill em 1886, ligando o detetive diretamente ao caso. O barco abandonado. Em 1891, Alice Voss usará o local como base para seus próprios assassinatos, a caixa de música. Em 2023, será encontrada por arqueólogos no cemitério de St. Jude, ainda tocando Greensleeves. As queimaduras de Thornhill, resultado de um ataque de Clara Marlowe durante seu assassinato. Ela jogou ácido nele antes de morrer. Na cela, Marlowe recebeu uma visita de Henry Whittaker, que lhe entregou uma navalha escondida em um pão. Thornhill marcou seu enforcamento para amanhã. Escolha: morrer como um herói ou viver como um fantasma. Enquanto a noite caía, Marlowe sorriu pela primeira vez em anos. Ele tinha um plano. A lua escondia-se sob nuvens de carvão quando Thomas Marlowe, agora um fugitivo barbudo e fantasmagórico, escalou os muros do cemitério onde sua esposa, Clara, fora enterrada. Nas sombras, Sir Reginald Thornhill e Superintendente Baxter aguardavam ao lado do túmulo violado de Clara. O caixão estava aberto, e em seu interior jazia não um corpo, mas 7 frascos de vidro contendo úteros das vítimas, incluindo o de Clara. Você roubou minha esposa. Transformou-a em experimento, rugiu Marlowe, apontando uma pistola roubada da Scotland Yard. Thornhill riu, segurando uma lanterna que revelava cicatrizes em forma de serpente em seu rosto. Clara foi a flor 0, Marlowe, a que provou que a loucura pode ser esculpida. Baxter, com a faca ritualística em punho, avançou, mas Marlowe disparou. O tiro acertou um frasco no caixão, liberando um gás amarelo que corroía a pele. Thornhill, agonizando, arrastou-se até o túmulo e sussurrou: Alice, ela é minha obra-prima. Jack nunca morrerá. Enquanto o cemitério ardia, Marlowe encontrou o corpo de Clara em uma câmara subterrânea, esquelético, com marcas de bisturi no crânio. Ao seu lado, um diário dela. Reginald me cortou para curar minha mente. Diga a Thomas que o amor não é suficiente contra o mal. Alice Voss, agora com 15 anos, observava um barco aproximar-se. Vestida como uma dama vitoriana, carregava a caixa de música de Mary Jane Kelly e a corrente de prata do pai. Seu primeiro alvo, Eleanor Whittaker, filha do jornalista Henry, que ameaçava expor a ordem de Apophis. A cena foi meticulosa. Eleanor foi esfolada viva em um armazém abandonado, seu coração substituído pelo relógio parado de Annie Chapman. Nas paredes, Alice escreveu com sangue: Jack está vivo, e eu sou sua filha. Henry Whittaker, ao encontrar o corpo, recebeu uma carta. Você criou Jack. Agora ele criou mim. O jornalista enlouquecido publicou tudo antes de desaparecer no Tâmisa. Seu corpo foi encontrado com um único ferimento, um útero de porcelana enfiado em sua garganta. Local: Whitechapel, Beco Mitre Square, 10 a 21 horas. Doutora Evelyn Cross, arqueóloga forense,
liderava uma escavação sob as fundações de um antigo hospital. Entre escombros, sua equipe encontrou a caixa de música de Mary Jane Kelly, ainda tocando Greensleeves em tom distorcido. O diário cifrado de Thomas Marlowe, detalhando a conspiração da Ordem de Apophis, um frasco com 7 úteros preservados, rotulados com nomes das vítimas, e um 8º, sem identificação. Na última página do diário, uma foto desbotada mostrava Marlowe e Alice Voss em 1891. Ele de costas para a câmera. Ela segurando um bisturi e sorrindo. A legenda: às vezes, para caçar monstros, precisamos dançar com eles. TM. Enquanto Evelyn fotografava os artefatos, seu assistente gritou. Uma sombra de cartola refletira na parede do beco. Ao revisar as imagens, viram-na claramente. Uma figura alta, de capa, com uma serpente de 2 cabeças projetada na névoa. Evelyn Cross rastreou o túmulo de Clara Marlowe, agora um marco histórico. Sob a lápide, uma cápsula do tempo deixada por Thomas Marlowe em 1891 continha uma carta para Alice. Perdoe-me por não te salvar, mas enquanto alguém lembrar deles, nós venceremos. A faca que matou Thornhill, com a inscrição para Clara. Um filme de 8mm, inexplicavelmente moderno, mostrando Alice, já idosa, assassinando um homem em 1920. Nas cenas finais, ela sussurra: Jack, somos todos nós. Naquela noite, Evelyn recebeu um e-mail anônimo com um vídeo. Uma garota de 12 anos em um quarto escuro, cantarolando Greensleeves enquanto desenhava serpentes. A mensagem dizia: a 7ª flor florescerá novamente. A V. Enquanto Evelyn deixava o cemitério, uma figura observava-a de um poste de luz. Uma mulher idosa de chapéu preto, segurando uma caixa de música. Antes de desaparecer na névoa, ela deixou cair um objeto. O anel de lata de Annie Chapman. Ao longe, o som de Greensleeves fundiu-se ao ruído de Londres, eternizando a sinfonia de Jack. A lenda persiste porque Jack nunca foi um homem. Foi o medo, a culpa e a ganância de uma era. Enquanto houver sombras, alguém vestirá o manto. E nas névoas de Whitechapel, entre o passado e o presente, o estripador sempre encontrará um lar.